Abre a enquete, inclusive, que é o nome do programa, se tem que demitir esse cara aí. Kleber Xavier deve ser demitido? Ó, a questão Sim. é a seguinte. Ou sim. Ou com certeza. Não. Tem que deixar um não também. A questão é a seguinte, chefe. Então, é difícil a gente notar a evolução tática num trabalho que começa, né? Tipo, a maioria das vezes que a gente vê evolução tática é de um campeonato pro outro, quando assume ali numa intertemporada e tal. Só que assim, quando o Kleber Xavier assumiu o Santos, ele assume o Santos depois da derrota pro Bragantino por 2-1 na Vila Belmiro. O Santos tinha 4 pontos naquela altura, né? Tinha empatado com o Bahia, vencido. Quantos jogos tinha feito? Peraí, vencido o Atlético Mineiro. Tinha feito 6 jogos. Depois, o Xavier, ele assume no rabo de foguete total. Tem 10 pontos em 8 jogos. Mais ou menos, né? Aquela crise terrível de, tipo, Neymar fica, não fica, 21 milhões e não sei o quê, aquela bagunça toda. Aí vamos pegar os jogos. Santos jogou contra o Grêmio, fez um jogo aceitável, perdeu o jogo, numa bola que a bola desviou, sobrou no Luizão. Gol. Não merecido, não. Não mereceu derrota perder. não merecida. O Zé Ivaldo perdeu um gol de cabeça, o David Washington perdeu um gol dentro da área, o Soteldo perdeu um gol dentro da área e tal. Depois o Santos jogou contra o Ceará, a partida ofensivamente. Que foi? O Apolo fez a enquete e colocou: Kleber Xavier deve ser demitido? Sim, claro ou com certeza? Aí, Tô na dúvida. Mas deixa aí que eu vou votar, vou pensar. Aí o Santos, ele fez um jogo contra o Ceará, um bom jogo defensivamente, mas ofensivamente o time ficou devendo, era o começo do trabalho. Depois faz um jogo contra o Corinthians, que também não mereceu perder, o Zé Ivaldo perdeu o gol. Tem goleiro, basicamente, aquele dia. O David perdeu o gol também, foi o Soteldo, né, que limpou, ficou livrinho, sem... Ele não teve força. Chutou a bola. Depois o Santos vence o Vitória, fora de casa. Aí tem o jogo contra o Botafogo, é o jogo que todo mundo acha que foi o melhor jogo do Santos. Eu acho que é a melhor partida do Santos. Da temporada. Tem o jogo contra o Fortaleza, que o primeiro tempo foi muito bom. Segundo tempo acabou tendo os 2 pênaltis. Quase ramelou, hein? Quase ramelou e fez o terceiro. E o jogo contra o Flamengo. Assim, sinceramente... E depois o jogo contra o Mirassol. Sinceramente, eu entendo todas as críticas e eu acho, assim, que elas são muito válidas, porque realmente o cara, ele recebe um bom salário, ele é um profissional, ele tem que ser criticado e elogiado quando não tem problema. Mas, assim, comparar isso com a pior tragédia do mundo que já passou pelo Santos, eu não acho que é o correto, entendeu? Eu acho que, assim, ele tirou o time da zona de rebaixamento. O time voltou, só que em aproveitamento, por exemplo, o Santos não está na zona de rebaixamento. Quem está na zona de... Vamos fazer isso na última rodada. Só faz o cálculo direito. De aproveitamento, o Presuntino tinha sido rebaixado também. Não. Mas foi. O Santos no campeonato. O Santos tem um jogo a menos. Mas não dá pra fazer isso, porque no final do campeonato todo mundo vai ter 38 jogos. Então não tem como fazer por aproveitamento. Mas diga-se de passagem também, o Santos tá na zona por conta de saldo de gols, né? Eu acho que perde pro Vasco no saldo de gols. É o mesmo número de pontos. Não chuta, né? Tem a mesma vitória, não chuta. Então, assim... Mas eu concordo com o que você tá falando, eu entendo o seu ponto. Concordar, eu não concordo, porque é muito forte, não tem cabimento esse cara ser técnico do Santos. Esse cara nunca... Primeiro que o cara nunca foi treinador na vida. Você pode demitir por isso aí. Nunca foi treinador na vida. O cara não tem tamanho pra treinar o Santos, vou demitir. Não, agora, porque... falar que o trabalho dele é uma porcaria. Concordo que ele não deveria nem ter contratado? Porque mas o que a gente falou, assim que anunciou o cara... Não, esse é um ponto importante. Foi dito aqui. E não será diferente porque é o primeiro trabalho dele, esse é fato. Óbvio, mas não tinha que ser no Santos o primeiro trabalho, porque pra mim só tem sentido você apostar num técnico que tá começando se ele tiver algum tipo de identificação com o clube. Tipo, se fosse o Elano, que tá sendo treinador hoje em dia e tá lá no Guarani. Fala, vamos arriscar, o cara conhece... Esse cara nunca nem trabalhou no Santos, pô. Não sabe nada qual o sentido, nem o Tite, ninguém. Qual o sentido de estar no Santos, pô? Apostar nesse cara. E aí o que aconteceu? O Santos perdeu o time quando tinha treinador no mercado. Tinha Dorival, tinha o Renato Gaúcho, que o Santos pediu pra esperar até domingo. Vamos falar do Dorival, viu? Cai amanhã. Já, informação, Dorival cai amanhã. E o Kleber tem muito mais a ver com o Corinthians, vai trocar. Pronto. Não, eu quero dizer outra coisa. Não, mas o que eu queria dizer é, eu entendo, pô, já que ele tá lá, se você me perguntar 2 semanas atrás, eu falo, não, tem que demitir, não porque ele tá fazendo puta trabalho, porque não tem ninguém no mercado. Agora, a partir do momento que você tem treinador disponível... Essa é a minha pergunta. Porra! Você tá tão feroz assim pra demissão do Kleber Xavier, porque a gente tem um baita treinador no mercado. Óbvio, dando sopa. O Santos perdeu o hype do Renato Gaúcho, que era que não, o Renato não é bom técnico. Ele se provou de novo bom técnico lá no Mundial. Acho que ele teria dado já um jeito nesse time.
Se tivesse vindo que... Lembra que o Renato Gaúcho ele se apresentou no Fluminense, ele fala, teve um clube que pediu pra eu esperar até domingo, que era o Santos, que esperou um jogo de domingo pra demitir o Caixinha, como se fosse mudar e esperar mais 3 dias, não, tá ligado? Já tinha que ter mandado embora. Aí o Dorival foi pro Corinthians, o Renato Gaúcho foi pro Fluminense, não tinha ninguém no mercado. E aí inventou isso aí. E aí, agora você tem outra possibilidade do Voivoda. Óbvio que eu não falo, demite, aí vai no Voivoda, ele não aceita. Primeiro conversa com o cara, entre em contato, tem interesse, vamos fazer uma proposta, traz o cara, pô, é o momento de trazer. Eu vou falar um negócio cedo, pra mim o Voivoda, a gente vai ser a mesma parada do cara. Não, mas é diferente, o Gulli é treinador, pô, tem experiência como técnico. Não, mas o que eu vou dizer assim, mas o Caixinha também era. Mas a diferença do Voivoda pro cara, o Voivoda pelo menos foi não chegou a ser campeão com o Bragantino, mas né? eu concordo com uma coisa assim, que o Voivoda não é certeza de que vai fazer um baita trabalho também no Santos. não. Mas o Kleber é certeza que não vai vingar. Mas ele pelo menos foi campeão de algumas coisas com Fortaleza. Claro, eu arriscaria. Conseguiu coisas maiores eu acho que do que o Caixinha enganado com o Bragantino. Se eu não estou muito enganado, quero estar enganado, obviamente, acho que o Voivoda só ganhou campeonato estadual com... Sim. Acho que ganhou a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste e assim, aí conseguiu... Chegou e perdeu. Perdeu no último. Pênalti que o cara era só fazer o gol, o cara errou. Eu acho o seguinte, que o Voivoda é estilo Caixinha no seguinte sentido, tipo, você acha que o Kleber mudou muito o time, trocando 3 caras de um jogo pro outro? O Voivoda é malucão, pô. Teve jogo do Fortaleza, trocar todo mundo, pô. Ele trocar 8 caras de um jogo pro outro, porque ele entender que o adversário era diferente. Então, assim, a gente vai. Se o Voivoda vier, eu tenho sem dúvida alguma que a longo prazo, talvez ele faça um grande trabalho. Mas pro que o Santos precisa hoje, que amanhã tá 7 pontos da zona de rebaixamento, que é aí que a coisa vai começar. Não sei se é o cara. A minha questão é justamente essa. A minha questão é o imediatismo que a gente precisa. Talvez o cara não tenha pra dar. Eu acho e é natural eu o cara, às acho vezes, que não conseguir. treinador nenhum que vier vai conseguir fazer muita coisa se não tiver material humano, gente. Foi o que você falou, imediatismo. Série A de brasileiro não é brincadeira, gente. Se não tiver jogador, se não tiver material humano pro cara trabalhar, peças de qualidade pra conseguir trabalhar, nenhum que vier vai conseguir fazer milagre. Nenhum cara que vier vai conseguir fazer milagre. Se não tiver um zagueiro diferente, nenhum cara vai conseguir fazer o Zé Ivaldo. Ninguém vai fazer milagre. Se o Santos não tirar dinheiro, sabe Deus da onde, para investir em bons jogadores, peças, montar um elenco razoável, ninguém vai ter condição de bater de frente com o Flamengo, com o Palmeiras, mas se não tiver condição de montar pelo menos um elenco razoável para conseguir administrar futebol, não vai, nenhum técnico que vier vai resolver. Vai começar a tomar taca, 2, 3 tacas, a gente vai ficar trocando de técnico até quando, gente? Mas o problema do Kleber, gente, não dá mais pro Kleber, gente, desculpa. O que ele fez hoje vai dispensar o moleque lá da base, que é um ativo do Santos, porque tá insistindo em Schmidt, em Pituca, claramente já esgotou, não dá mais pros caras, já esgotou. E aí ele falou, não, o moleque tá treinando bem. Ele falou, o moleque tá treinando, o Ian, né? Tá treinando bem, mas eu indiquei ele procurar outro time. O Santos acabou de renovar o contrato do cara até 2027. E aí ele não vai jogar, porque o cara dispensou ele. Por que ele dispensou? Pra jogar aqueles caras que Tassiano, os caras que ninguém aguenta mais, mano. Não tem clima pra esse cara, pô. A gente tem uns moleques bons aí pra jogar, pra ser um ativo do clube. Tipo, o próprio Souza ter sequência, o Robinho, tem o Matheus Xavier, que nem relacionado mais. Bom tempo. Absurdo, bom tempo, que não entrou no último jogo, pô. Não dá pra esse técnico, ele tá jogando contra o clube agora. Chegou um momento que ele tá jogando contra o Santos. Então não tem mais clima pra esse cara no Santos, mano. Desculpa.